Olá pessoal, boa tarde. Então, alguém manifestou interesse em saber sobre breu e eu vou tentar falar alguma coisa sobre breu. Eu digo tentar porque realmente, como eu não sou músico, eu não uso o breu para o meu arco. Eu faço arcos e vendo arcos. E então eu não fico tocando, ouvindo o resultado de um breu melhor ou de um breu que não é bom. Então eu pergunto para os músicos realmente, que eu sou curioso, eu tenho interesse em saber qual breu é melhor do que outros, mesmo porque eu tenho algum breu para vender também, porque quem lida com o arco eu acho que deve ter breus também. Só isso eu tenho, além do arco, né, para vender. Então eu não tenho muita compreensão de breu, nunca achei muita literatura sobre breu. Os músicos também me retornam coisas assim muito genéricas sobre breu, e eu gosto de saber realmente por que um breu, gostaria de saber por que um breu é bom e o outro não, né? Então, pelo pouquinho que eu pesquisei, a gente sabe que o breu vem da resina de uma conífera. E essa conífera acontece naturalmente lá da Europa, tá? E então a gente sabe que dos produtos naturais, eles variam muito por causa de local que está a conífera, do tempo, da própria planta, da própria árvore, as diferenças. Então eu acredito que os breus podem ser assim de uma feitos com uma boa seriedade a pessoa fazer, mas se o produto inicial, o produto básico não era tão bom, que seria essa resina de uma conífera que se chama lariço. A conífera tem o nome de lariço, né? É um pinheiro. Então, se a resina está de boa qualidade, vai ter um breu muito bom. Então, eu acho que é por isso que os breus variam e por isso que os músicos em cada época estão usando um breu, outros breu, mudam de breu, né? Mudam de marca de breu. Acho que é por causa disso que percebem que um breu foi feito com uma resina melhor do que o outro breu. Então, a gente sabe, assim, grosso modo, que o breu mole seria bom ser usado no inverno. Isto eu defendo. E o breu mais duro ser usado no verão. Porque o breu ele começa a derreter com 36 graus Celsius, ele começa a amolecer, derreter. Então, se você, aqui em São Paulo, como eu estou aqui agora, muitas vezes nós temos 30 e poucos graus, e o breu começa a amolecer. Se você passa um breu num arco um pouco mole, ele começa a ter um fenômeno de grudar os fios, e isso é muito ruim, isso vai interferir diretamente na sonoridade. Então, o breu deve estar o mais duro. Quanto mais duro, melhor, para que os fios de crina não grudem entre si. Agora, também o contrabaixo precisa de um breu mais mole também. Mas mesmo assim eu defendo que todo músico devia ter um breu duro e um breu mais mole, tá? O breu duro para o verão e o breu mais mole para o inverno, né? Por causa da diferença de temperatura muito grande, né, que nós temos mesmo aqui em São Paulo. Então, e a qualidade de breu vocês vão saber muito mais do que os músicos que trabalham em orquestra, que tem os colegas, vão conversando, que eu acho que deve ter épocas que um breu pode estar melhor e outro breu pode estar não tão bom. É assim que vocês, e é como vocês acabam fazendo. Uma outra coisa também é não pôr muito breu. Quando vocês precisam pôr muito breu é porque já estava na hora de trocar a crina. O excesso de breu, a gente costuma dizer que entope a crina, ele acaba destruindo a sonoridade.
ele diminui a sonoridade até. A vibração da corda fica comprometida pelo excesso de pó, de breu que tem. Então, use o mínimo de breu possível, isso eu tenho certeza. Use o mínimo de breu possível. Quanto ao pó, é um descômodo, fica feio e tal no instrumento, mas isso não é problema de qualidade de breu. Evidentemente, quanto menos pó fizer o breu, melhor é para vocês, não precisa limpar, não vai grudar no instrumento, e é um breu melhor que não tenha pó. Mas isso não prejudica a sonoridade. E de acordo com essa qualidade da resina do lariço, né, dessa planta, vocês vão ter uma vibração melhor do arco, desculpe, da corda, evidentemente, uma vibração melhor da corda, fazendo um som, produzindo um som com maior facilidade e de maior volume mesmo. Isso realmente o breu favorece quando a resina do breu é boa. Quando a resina do breu é boa, não vou dizer quando o breu é bom, quando a resina do breu é boa, aí vocês vão ter um resultado bom. É isso que eu tenho que falar sobre breu. Acredito que deva ter músicos que devem saber mais do que eu até sobre breu, porque já usaram muita variedade de breu. E é isso que eu tenho que falar honestamente, com a humildade que eu quero ter em relação a uma coisa, a um produto que eu não uso, não conheço muito, não é o que eu trabalho, né? Apesar de que meu pai, quando eu era criança, meu pai fazia breu em casa. E ele comprava um breu moído e derretíamos, eu ajudava meu pai, derretíamos e fazíamos breu. Tinha músicos que gostavam muito e tinha músicos que não. E meu pai não se preocupava muito qual era a origem desse breu. Nem eu sei também da onde que ele comprava. Era um breu moído que serve para N funções, inclusive para trapezistas, né, que a gente vê para se grudarem bem nas barras, tudo, eles usam o breu também, para ter uma boa aderência, né? Para não escorregar, o breu tem essa aderência, favorece a aderência. Só isso, pessoal, pronto.